Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Quanto tempo que eu não gravo um vídeo eu aparecendo, aqui para vocês. Eu tenho feito as orações do terço, tenho compartilhado com vocês as orações que eu tenho feito para minha vida, o terço de São José, o terço da Misericórdia, as orações da manhã. Tenho colocado um pouco das palavras e reflexões que o Espírito Santo tem me ensinado, né? Mas o propósito desse vídeo é evangelizar, né? O propósito do canal é falar do amor de Deus, é falar da minha conversão, é falar que Jesus habita verdadeiramente na Igreja Católica e contar as maravilhas e tudo aquilo que o Senhor tem feito comigo, né? Nesse retorno. O fato de eu compartilhar as orações é mais uma forma de alcançar irmãos católicos, fortalecê-los na fé, né? E fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é evangelizar, falar para católico o quanto a nossa igreja é viva, o quanto a nossa igreja acontece milagres, que nós não precisamos ficar de galho em galho procurando igrejas, aceitando convites por aí, que tudo aquilo que a gente precisa de Deus, do nosso Senhor Jesus, nós temos uma igreja que nos dá, né? Nós temos a Eucaristia, nós temos os sacramentos, nós temos os santos, a intercessão dos santos que já estão com Deus, temos a intercessão dos irmãos. Então nós não precisamos estar vulneráveis, né, para que venham os lobos em pele de cordeiro e nos levem para fora da Santa Igreja. Então, o meu objetivo desde o início foi compartilhar o quanto eu errei, o quanto eu errei com a Igreja Católica, eu errei com o Senhor Jesus de ter deixado a Igreja Católica lá com 18 anos. Quem não viu o testemunho, veja, foi o primeiro testemunho que eu coloquei aqui no canal. E ter saído. Então, assim, foram 14 anos aí longe da presença de Deus, fora do propósito na qual o Senhor me enviou, fora do propósito no qual o Senhor me colocou, e isso o Senhor tem refeito a minha vida. Então hoje o vídeo é para falar com vocês nesse quase um ano de canal, quase um ano depois do meu primeiro vídeo sobre a minha volta para a igreja, o que aconteceu na minha vida. O que aconteceu comigo, como que tá a minha vida hoje, o que mudou, né? Se mudou, se não mudou. Eu quero dizer para vocês que a minha vida eu tive muitas bênçãos espirituais. Eu tive muito retorno espiritual, né? Desde que eu decidi, né, dar passos de fé de volta para a Santa Igreja Católica, eu tenho visto dia após dia a minha vida mudando. O primeiro milagre que o Senhor fez na minha vida depois que eu voltei para a igreja foi o batismo dos meus filhos, que eu conto no outro vídeo porque que eu batizei os meus meninos, né? O meu filho com quase 7 anos, ele se batizou com 6 anos de idade, né? Então ele passou 6 anos da vida dele sem ser filho de Jesus, né? Sem ter ali o Espírito Santo habitando nele, ao lado dele. Então, o primeiro grande manifestar da glória do Senhor, o primeiro grande milagre que o Senhor fez foi o batismo do meu filho de 6 anos e o batismo do meu filho, que hoje está com 1 ano e 2 meses, mas quando ele se batizou ele estava com 6 meses. Então, foi o primeiro. E ir nas missas, né? Ir nas missas por conta da minha conversão, né? Que eu já estava retornando. E por conta também de querer ensinar aos meus filhos na presença de Deus, né? Eu e meu esposo começamos a ir com muito mais frequência à Santa Igreja. E nessas idas à igreja nós ficamos sabendo que estava tendo um bazar de roupas. Isso mesmo. Não sei se na paróquia de vocês tem um bazar, mas na nossa paróquia estava tendo um bazar beneficente. Então estava tudo baratinho. Então meu esposo tinha engordado um pouco mais, né? E tava precisando de umas roupinhas aí. A gente tá com obra na nossa casa, eu tô estudando, criança pequena, então a gente não estava com condições de estar
comprando aí roupas novas em loja. Então nós fomos, né, porque nós estávamos precisando das roupas e também para estar abençoando também a obra do Senhor. E fomos, eu e meu esposo, nesse dia, minha mãe estava aqui, tinha vindo visitar a gente, e as crianças. E quando a gente chegou lá, né, a gente começou a escolher as roupas, e meu filho não para, e ele fala com todo mundo, desse jeito todo espevitadozinho. E aí ele foi e começou a falar com a senhora, a irmãzinha, que estava tomando conta do bazar, né? E aí ela conversando, a gente foi falando, né? Aí ela começou a convidar a gente para ir à missa, né? E aí a gente falou que já estava indo, mas que a gente estava indo na missa da manhã. E ela nunca tinha visto, ela acho que não tinha visto a gente ainda, né? E aí minha mãe falou que minha mãe é evangélica, é na igreja protestante, e minha mãe, conversando com ela, minha mãe falou, não, minha filha nasceu numa igreja católica, só que depois com 18 anos minha filha saiu da igreja católica e foi ser evangélica. Nisso eu também segui os mesmos passos que minha filha, mas hoje minha filha está retornando para a igreja católica e eu não. Mas a minha filha tem vindo. E aí a moça achou muito interessante, né? Ficou super feliz de ver que uma ex-protestante estava tentando fazer o caminho de retorno para a Santa Igreja. E ela perguntou para mim se eu era casada, né? E eu falei não, que eu morava junto, né? Que eu já tinha sido casada em outro relacionamento, quando eu fui protestante, que depois esse casamento veio a não dar certo, né? Que veio se divorciar, houve outros motivos houve motivos sérios pra gente se separar. Não quero estar entrando em detalhe porque isso atinge uma terceira pessoa que não tem mais nada a ver em relação à minha vida hoje, então não vou entrar nesse detalhe. E ela falou que ia ter o casamento comunitário. E aí ela falou que vocês não querem, já que vocês estão na igreja, para vocês poderem participar da Eucaristia, serem candidatos? Aí no primeiro momento eu achei que eu não poderia ser candidata por causa desse divórcio, do casamento na igreja protestante, né? E ela falou, não, vocês fazem a ficha, né? E a gente conversa com o padre. Então houve todo aquele processo, né, de como candidatos. E aí uma coisa que eu fiquei muito feliz na época de saber, né, é que ao contrário que eu acreditava, né, que você só ser casado no civil não te faz casado perante a Deus. Aquilo nada mais é que um contrato civil. Então, como eu tinha me casado assim e tinha sido desfeito, nada mais é que um contrato desfeito, né? E aí, para a Igreja Católica, eu nunca tive um sacramento com essa outra pessoa. Não foi um casamento, não foi um sacramento. E mais ainda por não estar dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela pode, se for dois evangélicos que se casaram lá na Igreja evangélica e vem se tornar católico, o padre ele tem como transformar aquela união que já existe num sacramento. Mas se a pessoa não procura todo esse processo de fazer com que aquele casamento que foi fora da Igreja Católica se torne perante a autoridade de um padre um sacramento, né? Um casamento perante a Igreja Católica, aquilo ali nada mais é que você mora para a Igreja Católica, você mora apenas junto com aquela pessoa. Então eu entendi assim. Então quando o padre conversou comigo, eu entendi que para Deus, aquele meu primeiro relacionamento não era um sacramento. Então não era algo que poderia me impedir de me casar. Porque para a Igreja Católica, o meu casamento agora, né, era um sacramento. Eu nunca tinha sido casada na Igreja Católica, né, pela Igreja. E aí houve toda a preparação, né, os nossos documentos foram para o padre, foram para o bispo e fomos aceitos. E aí a gente conseguiu, né, se casar.
né? Foi simples, foi com outros casais, mas eu me senti tão feliz, porque eu, além de me casar, ter uma história restaurada, reconstruída, que eu achei quando me aconteceu tudo lá atrás, que eu achei que estava tudo perdido, né? Que nunca mais eu ia ter uma família, que nunca mais eu ia estar em Deus, e várias outras mentiras, né? Dessa bagunça toda que é o protestantismo, caíram por terra quando eu vi que realmente Deus tinha o melhor para mim, Deus tinha uma nova história, Deus tinha uma restauração, uma vida transformada, né? Dentro da vontade de Deus, eu fiquei muito alegre, né? Então eu me casei, né? Deu tudo certo, eu me casei vestidinha bonitinha, de noiva, de novo. Eu escolhi meu filhinho, né? Mais velho para estar entrando comigo no altar. E foi muito bonito. Meu filhinho pequenininho entrou com o pai e o meu filho mais velho entrou comigo. E antes do casamento eu tive outra bênção espiritual, que foi a confissão, né? Fui perdoada de todos os meus pecados. Então foram aí. A última confissão que eu tinha feito, eu tinha 18 anos, então foram 14 anos aí, vamos colocar, né, de pecados. Porque então o evangélico ele não confessa, né, a um padre. Ele peca e pede perdão apenas para Deus. E então eu tive o batismo dos meus filhos, a confissão e o casamento. Eu tive 3 bênçãos espirituais. Fora provisão de um trabalho para o meu esposo, que meu esposo ficou desempregado, né? E Nossa Senhora providenciou, junto com São Miguel, fiz o terço pedindo e eles me atenderam. Então, e várias outras coisas, que mudanças interiores em mim. Eu era uma pessoa que, mesmo evangélica, mesmo tendo vários conhecimentos bíblicos de só a Bíblia, eu era uma pessoa que você me falava uma palavra dura, eu logo me irava, eu logo me explodia, eu logo falava várias coisas, né? Eu me defendia com as minhas próprias mãos. E nesse tempo com Deus, nessa caminhada nova de oração, de leitura da palavra, de missa, de terço, eu mudei muito. Agora a pessoa fala algo pra mim, eu consigo me segurar. Eu consigo pensar em Maria, eu consigo pensar que Maria poderia ter ido lá, né, no momento que ela estava vendo seu filho crucificado, né, começar a falar poucas e boas para aqueles soldados, tentando resolver nas próprias mãos, tentando tirar o filho dela na força do braço, ou incentivar os apóstolos a irem para a guerra para tirar Jesus dali. Mas não, ela se calou, né? Ela se manteve calada, porque ela colocava tudo para dentro dela e ela sabia onde ela botava para fora, que era na presença de Deus. Com certeza ela era uma mulher que estava sempre em oração. Assim como Jesus, que se retirava para orar ao Pai, ela com certeza também orava muito a Deus. Então, eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo a me calar, eu fui aprendendo a não revidar insultos quando eu sou insultada, né? Porque eu aprendi. Teve uma situação que estava vendo na família do meu esposo, que da primeira vez que houve, eu fui para cima me armando. Eu ainda não estava na igreja. E houve outra situação nesse período de conversão, que eu ouvi vários insultos em relação a eles lá, né? Coisas entre família. E eu me calei, sabe? Eu me calei. E depois que eu ouvi várias coisas que não foram boas de ouvir, que eu fui para dentro da minha casa, no meu secreto com Deus, no meu momento de oração, gente, eu me senti tão feliz, tão alegre, eu me senti tão feliz por não ter respondido, por não ter revidado. Acredita? E aí eu entendi que quando nós nos humilhamos ou quando a gente se cala,
né? Quando a gente é humilhado e se cala, a gente se exalta. Quando a gente pensa que está sendo derrotado, que ficando calado a gente está perdendo, não. Se calando a gente está ganhando. Está ganhando com Deus. Né? Tá ganhando a paz. E olha, poderia ter me estressado naquele momento, ter me armado. A velha eu, falar poucas e boas, piores do que eu estava ouvindo. Mas eu resolvi me calar. E todas as vezes que eu rezo o texto da misericórdia, eu coloco essas pessoas como intenção no texto da misericórdia. Porque eu sei, eu já falei aqui no texto, eu aprendi nesse tempo de processo com Deus, que quando eu rezo pela misericórdia de Deus, né, o texto, eu também estou pedindo pela misericórdia daqueles que me magoam, que me ofendem, que já me magoaram, que já fizeram algo comigo. E então, tá tudo certo, sabe? Hoje o que vale mais para mim é ter essa paz. Então, o que mudou para mim nesse tempo? A minha alegria, a minha paz, o meu jeito de agir, a minha forma de ver as coisas, de ver o mundo, de lidar na minha casa, de lidar na minha família. Eu recebi 3 bênçãos poderosas espiritualmente, que eu posso dizer que é o meu casamento, né? Que é a restauração da minha vida, que um dia se perdeu lá atrás quando eu fui traída, quando eu fui machucada, quando eu fui deixada por outro relacionamento, que eu fiquei com uma criança para criar sozinha. Mas eu me levantei, o Senhor me deu graça. Eu me casei agora, é um sacramento. E quando eu tenho um problema com meu marido, eu oro, eu rezo, porque eu sei que nada é flores. Não vai ser fácil, né? Porque é um sacramento que vai ser fácil, não. A porta sempre foi estreita e vai continuar sendo estreita, mas agora, é no terço, é na oração, é no silêncio. Então eu aprendi, então eu tive a graça do batismo dos meus filhos, eu tive a graça do meu temperamento sendo transformado, do meu casamento e da confissão. Então foi isso que mudou nesse quase um ano de que eu gravei o primeiro vídeo de testemunho para agora, né? Tô quase em setembro, eu faço um ano de sacramento, meu primeiro ano de casado, do sacramento. Então a minha vida mudou, o Senhor transformou, Nossa Senhora agindo na frente. E eu quero animar, gente, não procure bênção em outros lugares. Espere em Deus na Igreja Católica, porque há milagres na Igreja Católica, muitos milagres. Vá estudar a vida dos santos, vai ver como que foi. Olha, uma santa que eu estou impactada com a história dela, Santa Faustina. Que testemunho. Nós não precisamos estar em canais evangélicos para receber palavra, não. Tem muito católica que gosta de ficar vendo todo dia. Você pode até ver, mas veja também canais católicos que tem muito a te ensinar a vida dos santos. E que Deus possa levantar mais católicos para fazer canal aí no YouTube, para poder, um ajudar o outro, um fortalecer o outro, um mostrar para o outro que é possível, né, agradar a Deus. E não fique aceitando, você que é católico, convite, vamos ter o culto tal. Não posso ter um compromisso na minha igreja no mesmo horário. Vai dando uma desculpa, ou você fala, não, eu tenho uma igreja, eu me sinto bem lá. Não fica, porque assim, você aceitando, você está com um problema, e você fica aceitando em outras igrejas, que daqui a pouco você está saindo. Então tenha uma fé firme no Senhor, que Deus vai trabalhar na tua vida e o melhor Ele vai fazer. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe. Participe aqui comigo dos textos, das orações. Conto com vocês. Se inscreva, deixa o like. Um abraço e até o próximo vídeo.